Me falem se vocês conseguem ver minha tela novamente. Me deem só um ok. Ok, né? Ok. Tudo ótimo. Aí só mutem o microfone, por favor. E aí, quando vocês forem falar, vocês abrem para a gente poder não confundir aqui, tá? Eu estou no índice futuro. Novamente, vocês que me acompanham, sempre peguem o range do mercado aqui para vocês fazerem a análise de vocês. A gente está testando um topo de range de mercado no gráfico diário, tá? Falei disso no fechamento. Por isso que eu falei hoje aí, olha, a pessoa que assiste meu fechamento já sabe o que fazer. Isso aqui é resistência eminente, tá? No gráfico diário do índice. Por isso que ele, ó, estão vendo que ele está devolvendo? Devolvendo porque ele tem que devolver mesmo. Tá, pessoal? Olha só, tentou uma vez, tentou devolver. Segunda vez, nada de dupla aqui, ó. E voltou novamente. Resistência. Então, vamos pegar esse range. Esqueçam a parte de cima e vamos usar só isso aqui como referência de preço. E isso aqui como referência de baixo. Onde ele estava, para onde ele tem que ir. Sempre pense nisso. Gráfico diário. Por que gráfico diário? Porque a ideia é você sempre pegar a tendência macro do dia. Qual que é a tendência macro do dia? De uma correção. Esse é o cenário ideal. Vai acontecer isso? Não, o mercado pode fazer o que ele quiser, ele pode ir para lá, para cá, o que ele bem entender. Qual é o padrão ideal da economia, ajuste de spread, correlação com indexadores, DI, dólar, a correlação correta do ajuste passa dentro desse padrão. E esse padrão a gente tem o que aqui? Dentro desse 50%? A gente tem esses preços aqui, ó. Mais ou menos isso. Então a gente tem fundo, topo, ponto de inflexão para baixo ou para um novo retorno para cima. Ponto de inflexão é isso, tá? É o cara que vai definir a tendência. A gente está falando de tendência porque a gente está falando de diário. A gente está falando aqui no gráfico diário. Gráfico diário, GD, gráfico diário. Beleza? Ok, isso aqui é a tendência. Qual que é a tendência do mercado? De alta? Não, a alta já aconteceu. Esqueçam isso aqui, ó. Já estão comprando lá de baixo, tá? É fácil olhar o gráfico parado, né? Ah, é tendência de alta. Sim, claro. Isso aí todo mundo sabe. Então vamos tentar não ser redundantes. A tendência de alta já aconteceu. Qual que é a tendência agora aqui? Que ele, neste curto espaço de tempo aqui, ó. Esqueçam isso. Porque isso aqui, a correção também de 50, já aconteceu. Isso aqui é ponto de inflexão para cima e aqui é ponto de inflexão para baixo, num período mais curto. Porque a gente está pensando, esse movimento já aconteceu. Então, esse é o cara que vai definir se ele faz pivô para cima ou se ele perde e corrobora com esse padrão aqui de pivô para baixo, replicando esse cara lá para baixo, lá, que vai bater lá para baixo dos 100 mil lá. Eu acredito que isso não possa acontecer, tá? Acredito, que não quer dizer que não vai. Então a gente tem como referência os 105 mil, pessoal. Ele sempre é o cara, por enquanto, tá? Ok, já entendemos a tendência macro aqui. No diário, é esse cara que eu vou buscar. Então, qual é a melhor operação? Tanto para swing quanto para day trade aqui. Day trade a gente pode oscilar mais, mas para swing é venda, tá? É venda. Resistência é venda. Ok, já entendi a análise maior, macro. Agora vou para o gráfico de 60 minutos. Qual é o movimento que a gente está estudando? Esse fundo, esse topo. É esse movimento que a gente está estudando. Esquece tudo isso aqui, ó. Até porque está bem ruim de ler aqui, ó. É gap para todo lado, tá vendo? Isso aqui é em definição de mercado, ó. Nem o mercado sabe o que é vida. Olha só, pessoal. Ó, fecha aqui, abre em cima. Fecha aqui, abre embaixo. Fecha aqui, abre em cima. Olha aqui, ó. Fecha aqui, abre em cima. Gap, 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 gap. Olha só isso aqui, ó. Que rolo. Ou seja, em definição total. Até aqui também tem definido. Então a gente vai pegar o quê? Esquecemos esse, porque a gente está falando de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de dezembro. Esquecemos o começo do mês e vamos pegar aqui, ó, da semana, tá? Dia 10. De sexta-feira, que fez um fundo aqui para agora. Então a gente puxa para cá, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui para vocês, tá? Especificamente, vai ficar gravado lá um videozinho curto de 10 minutinhos para gravar bem isso no YouTube. Olha só, onde ele estava e onde ele veio. Corrigiu. Estão vendo? Ah, mas ele fez dentro de uma onda, tem ondas menores. Tem sempre isso aqui acontecendo. Tem que olhar preço. O preço estava aqui, o preço foi para lá e o preço veio para cá.
Isso é estrutura de precificação, estrutura HFT, estrutura de mercado, de precificação de mercado. Então, a gente tem aqui um pivô, mesmo ele já tendo feito isso. Dentro de uma onda, tem várias ondas. Considerem sempre isso. Nada de também oco, tá, pessoal? Eliminem isso aqui, ó. Ah, é oco, então agora se vier aqui, ele vai romper, ele vai lá. Pode ir, mas esqueça, eliminem esses caras da vida de vocês, tá? A ideia é esse movimento aqui. O que vai acontecer agora? Ele já fez isso, certo? Ele não teve forças aqui para evoluir, que ele deveria ter parado aqui para seguir. Não aconteceu esse movimento. Novamente, pivô 1, pivô 2, teria que corrigir 50 desse cara, ele vazou. Veio testar de novo aqui. 50 deste cara, aí sim, desconsideramos essa rejeição de preço desse pavio aqui e passamos a considerar a correção de 50% aqui. Então, ele deveria seguir este padrão aqui e fechar esse gap. Ok, não aconteceu também. Abriu no preço e subiu. O que a gente faz agora, pessoal? Esse pedaço do gráfico de 60, a gente tá bem confuso aqui. Vocês estão percebendo, né? Corrigiu 50. Ok, a gente desconsidera todos esses movimentos para trás. Sempre assim. Fez leitura, desconsidera tudo e passa a considerar o movimento mais recente. Então, a gente traz para cá. Gráfico de 60. Gráfico de 60, mesma coisa. Saiu daqui, onde ele estava, onde ele veio, aqui, e a gente passa a considerar isso aqui. Em tese, este era o padrão em caso de alta. Não é o que aconteceu. Então, a gente tem o que aqui? Uma indefinição no preço. Vamos puxar o gráfico menor para tentar analisar. A gente está analisando só o dia de hoje. Gráfico de 15, a gente consegue ter um padrão um pouco melhor. Olha só. O que acontece quando... Vamos desconsiderar aquele pavio ali, vai. Vamos considerar o preço aqui mais cheio. Tiveram mais negócios aqui, ó. Onde ele estava, onde ele foi e onde ele deveria parar. Aqui. Ele parou? Não. Ele vazou direto. Então, o que a gente faz? Pega esse cara, 50 desse. E é onde ele foi. Estão vendo? Eu sei que pode parecer um pouquinho complicado de vocês avaliarem isso, por isso que é importante vocês lerem preço. Onde ele estava, onde ele foi, onde ele veio, onde ele estava. Eu acho que vocês estão procurando muito padrão, pessoal, pronto, assim, não todos, tá? Eu sei que é complicado de eliminar isso da vida, mas isso aqui, ó, você quer ler fluxo? Não tem condição de você ler fluxo se você não consegue ler preço no gráfico. Não tem condição. Porque se você quer ler candle, onde um candle abre, onde ele fecha, onde ele abre, onde ele fecha, onde ele abre, onde ele fecha. O processo de precificação aqui está assim, aqui, ó, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. É isso, entende? Só que você tem que olhar preço. Fez máxima, fez mínima, tem que considerar o preço. Eu acho que essa leitura de candle aqui está ficando para trás, para vocês caçarem só isso, ó. E aí vocês estão esquecendo exatamente do preço. Olha, abriu, fechou. Isso é precificação, tá? Isso precisa ser considerado. Considerando isso, vocês vão conseguir identificar isso, ó. Onde o preço estava, onde ele está, onde ele foi. 50% aqui. Agora, o que a gente está vendo aqui, ó? Dentro deste padrão, esse cara é o ponto de inflexão deste aqui, ó. Deste período aqui, ó. Por que inflexão? Porque se ele rompe, volta para cá, e aí o pivô é para cima, e se ele não passa, como ele não passou, e ele ganha preço fundo, é pivô para baixo. Este é o ponto de inflexão. Inflexão o quê? Do viés, tá? Do viés. Lembrando, o mercado está mais para fazer isso do que isso. Eu não sou o senhor da razão. Ele pode fazer o que ele quiser, porque pode entrar fluxo para todo lado, é como está entrando. Mas a ideia é que ele faça isso. Por quê, pessoal? Por causa disso aqui, ó. A gente acabou de ver lá. Gráfico diário. Lembram? Qual que é a projeção do mercado? Corrigir 50 desse. Então, a gente está olhando no período menor, sempre vai ser para baixo a ideia, tá? Até que ele rompa esse cara aqui.
Tá? Esse cara aqui é a máxima Aqui, ó. Esse preço aqui eu acho que é mais importante. 108.800 ao 109 bola, tá? Para cima. Aqui ele tem que testar o 105 para baixo. Então, pensando no 105 para baixo, ele vai fazer várias oscilações aí dentro desse processo de indefinição que ele está, mas a ideia, o cenário que a gente tem que avaliar é esse. Ó. Por enquanto, ponto de inflexão é esse. Enquanto não romper, é baixa. Aqui, 50. Tá? Parem de ficar fazendo isso. Tá? Não vale a pena. Você tem que ler o quê? O preço. O preço é esse, o preço de fundo é esse, o preço de topo é esse. Ponto. Ponto final. O que ele fizer dentro desse ponto aqui segue sendo a mesma coisa. Tá? Ah, mas ele foi e voltou. Não interessa. O padrão é esse. Preço 1, preço 2, preço inflexão. Sempre assim. Onde ele estava, onde ele está, onde ele foi, aliás, e onde é o preço de inflexão dele. Dentro desse padrão aqui, eu tenho, então, esses 3 preços aqui. Você não opera isso, pessoal. Ou opera esses 3 preços ou você não opera nada. E aí é mais fácil de você avaliar a frequência do mercado. Ó, a frequência é essa. Então, o que acontece? Esse movimento aqui, pivô para cima num período menor, ou pivô para baixo aqui, dentro deste padrão de frequência. Beleza? Vamos no gráfico de 1. O que a gente tem no gráfico de 1? A gente consegue ver de uma forma até melhor aqui, ó. Onde ele estava, onde ele foi, 50% desse, 50% da queda. Olha só que perfeição aqui, pessoal. Fez o pivô para baixo agora, 50% dessa queda também, é onde ele está agora. Então, aqui segue sendo ponto de inflexão, tá? Ou seja, próximo ponto de venda. Olhem como isso aqui casa exatamente como os nossos preços. Vamos agora avaliar meus preços aqui, ó. Aqui ele não respeitou, então eu vou trocar essa linha aqui, ó. Eu vou trocar com vocês aqui, ó. Eu vou pegar, eu vou colocar ela aqui, ó. Vou ajustar só hoje. Depois eu volto ali, só para a gente fazer uma análise. Qual é o movimento que a gente tem? Onde ele estava, onde ele foi, preço nosso. Aqui não é preço nosso, mas agora passa a ser, a gente pode considerar, mas estava pertinho ali, tudo bem. Olhem só, o que acontece? 50%. Ok, beleza, caiu. Passa a considerar o que agora? Esse movimento, 50%. Não foi 50% exato, mas beleza, porque tinha preço aqui no meio do caminho. Tem que considerar isso, tá? Replica-se esse, ele teria que ir lá neste ponto aqui, ó. Também não respeitou, porque tem essa linha verde gigantesca, é preço nosso aqui, ó. Preço nosso porque são os preços que eu mando para vocês no grupo lá, tá? Essas linhas mais fortes aqui. Ok, esse padrão já aconteceu, Wagner. Então, beleza, eu passo a considerar o quê? Eu passo a considerar agora esse movimento. Em tese, era esse para seguir tendência. Ele rompeu o preço da inflexão dele aqui, o de 50%, e foi para cima. Então, esse aqui já foi, já foi, já foi. Trago para cá. Agora eu vou avaliar esse cara aqui. Sem me esquecer dos padrões maiores. Eu tenho que saber para onde o mercado vai. Preço nosso, 50% de correção. Perfeito. 50% de correção. Agora replica-se esse cara, ele deveria voltar para cá. Travou no meio do caminho porque só roubou. Market makers ali, estão vendo? Olha os candles, que ridículo. Beleza, o que eu espero agora? Pessoal, tem que esperar ele definir isso aqui. Ó. A gente não opera range de mercado, então tem que esperar ele sair desse ponto aqui. A forma que ele sair, ou para cima ou para baixo, a gente pensa em se posicionar usando como referência este movimento de frequência aqui. Ó, tá? Ou seja, range de 700 pontos. Tá? Então, a gente vai esperar ele ou testar aqui novamente, ou testar aqui novamente. Se ele vem com uma boa frequência aqui, é venda. Aqui já não dá mais compra, porque está muito perto. Está muito perto. Eu acho que ele pode furar aqui, ó, se for fazer pivô. 50% de onde ele estava aqui. Ó, tá? Beleza, queridos? Isso é uma leitura completa de análise gráfica para vocês, com base em todos os padrões que a gente trabalha de correlação. Vocês estão vendo que a única lógica operacional é um movimento que se alavanca muito e se corrige, ou para baixo ou para cima. A única lógica. Nada de esperar romper esse cara, nada de rompimento. A ideia sempre é, se esse cara sobe aqui, a ideia é pegar o primeiro preço
Sempre. Corrigiu 50, estou identificando que é para cima, a ideia é pegar o primeiro preço. Porque em qualquer movimento, você já fez parcial, já se protegeu. A gente fez aqui, eu vou colocar agora no dólar para vocês terem uma ideia. Não vou fazer essa análise completa no dólar aqui, tá? Ah, é muito preço, Wagner. Eu trabalho com HFT, pessoal. Então as minhas frequências são de 10 em 20 em 20 no dólar e de 200 em 400 no índice, tá? O conceito é esse. Não tem essa de, em alguma linha você tem que avaliar isso. Essa frequência, para você entender qual preço ele vai respeitar. O dólar também está perfeitinho aqui no diário, tá vendo? Ó? Onde ele estava, onde ele foi, corrigiu. E agora, novamente, qual é o padrão? Se esse padrão aqui se confirmar, esse cara quebrar isso, é replicação dessa frequência, pessoal. Aí a gente está falando de R$ 6 aqui, tá? É uma realidade. Dólar em R$ 6 é realidade para a gente agora. Dos padrões que a gente tem hoje, infelizmente é isso, tá? Beleza, já sabemos a análise macro aqui. Cancelamos agora isso aqui, vamos pegar o período menor, que são os últimos dias aqui de novembro, já para cá, que já é muito até. Beleza. Vamos pegar novembro. O que é que a gente tem? Onde ele estava? É só isso, pessoal. Tá? Aí tem que avaliar os contextos de precificação. Onde ele estava, onde ele foi, corrigiu 50. Olhem isso, é mágica. Ok, qual que é o padrão agora? Se esse cara rompe esse, ele vai buscar 5.900, tá? Que já é aquela primeira onda maior lá do pivô maior do gráfico diário ali, pegando lá de novembro. Então, esse pivô aqui vai dar para a gente lá nos 5.900 mais ou menos, ou até mesmo lá no alvo de R$ 6. O que faz com que esse cenário aqui não se concretize para a gente? O que vai mandar é o que vai acontecer aqui, ó. O fluxo muda a cada segundo, tá? Quiçá dias, né? A gente vai pegar, se ele estava aqui, veio para cá, corrigiu isso? Esse cara aqui segue sendo um ponto de inflexão para os R$ 6 lá. O padrão era que esse cara corrigisse 50% só aqui, ó. Olha, ele já rompeu os 50%. Estão vendo? Ou seja, o mercado está querendo realmente furar esse preço aqui para cima e o fluxo está absurdamente forte, está fortíssimo. Então vamos desconsiderar agora novamente, usando os mesmos conceitos. Consideramos tudo isso aqui e vamos olhar só esse movimento aqui de onde ele estava, tá? E o que pode acontecer agora aqui. E como é que eu avalio isso agora? Gráfico de 60. Vamos lá. O que eu avalio no gráfico de 60 agora? Eu cancelo esse. Esse aqui é onde ele estava, lembram? Onde ele estava, onde ele foi. Esse movimento era para ser o 50 aqui. Ou era esse cara aqui mais ou menos aqui. Tá? O que acontece? Pivô 1, pivô 2, pivô 3. Lembram de Elliott? Pessoal da mentoria? Lembram de Elliott? Olha só, já fica ruim para comprar aqui. Só que eu ainda tenho até aqui para ele testar. Porque eu já cancelo esse movimento. Esse movimento inteiro precisa de correção também agora dos 50, porque esse topo aqui a gente já pode considerar que já foi testado. Mais baixo, mas foi testado. Então esse movimento precisa de 50. Então cancela essa primeira e venho para cá. Eu sempre venho para os últimos movimentos. Eu tenho que avaliar o último fluxo daqui, onde ele estava, onde ele foi, e venho para os 50. Dentro de uma onda grande, temos aqui ó, quase que um fractal. 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Perfeitamente. Então o dólar pode subir um pouquinho ainda até os 670. Deixa eu ver onde ele está. 670. Isso, é onde ele está agora, na verdade, né? É o preço dele. Por quê? Eu desconsidero isso e passo agora a considerar isso aqui, pessoal. Onde ele estava, onde ele veio. Então, o padrão é esse. Esse é o ponto de inflexão do dólar no momento, tá? Região. É o 700 que eu mandei precificado, entre 670 e 700, tá? Aí aqui a gente veria se ele faz essa onda C desse fractal aqui no 60 para a gente, ou se ele volta para testar topo. Operacional, vamos para o operacional. Gráfico de 5 minutos. 5 ou 1. O que eu vou operar agora? Eu vou operar esse movimento aqui, a última onda. Onde ele estava, onde ele está. Eu já sei que é 50, então olha só, pessoal. Praticamente, eu já posso considerar que ele já corrigiu aqui. Ó. O problema é que ele não fez pivô e não fez isso. Então, o mercado está indefinido aqui, ó, tentando ainda romper para testar esse 50 aqui. 50 pontos, 50%, que é a inflexão dele. Então, no momento, totalmente indefinido. Ou esse cara se define agora, a gente tem aqui esse range, que é os 50% de onde ele estava, onde ele foi, e a correção
ideal. Aí sim, deste ponto, ganhou, pivô para cima. Voltou, perdeu os 50 deste, de onde ele estava, onde ele foi, perdeu esses 50 para baixo. Tá? É mais ou menos isso. E aí o que acontece? Como é que eu opero isso? Aí você espera essa frequência, espera a agressividade dessa onda, ou você espera esse cara romper, espera a agressividade para você vender, e assim, pessoal, você vai beliscando aqui, e só esses movimentos dão muitos pontos para a gente. O que a gente espera? Esse movimento de saída, 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 chegou um preço seu, você compra. Eu comprei umas 3 vezes aqui, ó. Não, no 52 aqui, ó. Acho que foi aqui, ó. Olha, comprei 2 vezes aqui, ó. Deu parcial, veio. Sai fora. Tá? Quem pegou, olha, pegou um bom movimento. E poderia pegar mais. Eu falei que daria pegar 30 pontos, pensando nesse ajuste de 50%. Beleza, queridos? Olha só, meia hora de aula para vocês. Tem alguma pergunta, pessoal, dentro do que a gente falou aqui, tá? Opa, Queria até que boa vocês me tarde. dessem o feedback para ver se está ficando claro para vocês, porque eu estou fazendo fazendo tudo isso porque eu já tenho mais ou menos uma noção dos spreads, das correlações. Então parece ser fácil, só que é o seguinte, tudo isso precisa de um contexto. Não é porque caiu a 50%, mas Wagner não foi no 50%, não. Você precisa avaliar o que tem no meio do caminho aqui, ó. Olha, por exemplo, o padrão correto disso aqui era aqui. Por que ele não foi lá? Eu fiquei esperando na pedra. Não, você tem que avaliar o que tem aqui. O que é que tem no meio do caminho que fez ele parar? Deixa eu colocar os meus preços aqui, ó. Ó, eu não tenho nada aqui também. Estão vendo? Só que, o que é isso? É precificação intradiária. O mercado está entendendo que, por algum motivo, o 670, olha só, rompendo agora, é o cara do dia. Eu até vou colocar aqui intraday. Ó, ele pode ir lá testar ainda o nosso 680 ali, que eu tenho aquela linha vermelha forte, que é uma zona de negócios. Vou colocar aqui intradiário. Vou até anotar aqui, ó, para a gente poder estudar depois juntos. Intradiário. Intradiário. Direita. Então, assim, tem que ir adaptando a leitura. Eu vou ficar agora, vou estudar esse preço aqui, ó. Por que o mercado está fazendo o preço aqui, ó? Tá? Então, ele passa a ser para mim, no gráfico. Deixa eu colocar no gráfico de um aqui. Passa a ser para mim, no intraday, um preço importante. Tá? E eu vou avaliar porque, olha só, o mercado está parando bastante ali, ó. Então, ele já reduziu a frequência aqui, ó. Esse pivô, ó, dá para considerar isso aqui ainda, ó. Então, onde ele vai dar? Ele vai dar no nosso preço ali. Vamos avaliar aqui, ó. Já perdeu força. Está muito indefinido. Só HFT, pessoal, olha só. Olha os candles. Muita rejeição, não evolui, não tem uma agressividade. Quando tem um pouquinho é muito pequena, range muito pequeno, tá? Então precisa esperar ele sair desse range aqui, ó. Beleza? Quem que ia perguntar? O Dan? Pode falar, Dan. Ô, Wagner, tranquilo. Ô, Wagner, no índice aí, no diário, como você estava falando, do dia 30 em diante para frente, a frequência quebrou, não corrigiu 50%. Considera ela ou cancela e diminui o tempo gráfico para 60, essas coisas. Não, se você estiver falando para você fazer uma leitura macro de tendência para onde ele vai, você pode considerar, como eu falei, esse movimento aqui, ó, voltei para o índice ali, ó. Onde ele estava, vamos lá. Sempre assim. Por que a análise de preço é difícil de você errar? Porque você avalia o histórico de negócios do mercado. Onde ele estava, onde ele foi. Então, se tem um movimento muito forte de saída, por exemplo, esses caras que venderam, pensa sempre que tem posição aqui. Não é simples, não é um gráficozinho brincando de ir e descer, não, pessoal. Tem posição aqui, tem nego grande saindo. Então, se tem nego grande saindo, pode ter nego grande entrando. A projeção de um spread desse é de um ajuste mais ou menos 50%, porque eu já falei lá para vocês daquele gráficozinho do ponto de equilíbrio dos spreads. Então, a gente está falando aqui de correlação. Correlação da renda variável com renda fixa, nosso DI lá. Esquece isso, mas foca aqui então, tá? É ponto de equilíbrio dos 50. Independente do que ele faça, enquanto ele não romper esses preços aqui, ó, esse é o ponto do meio, beleza. Enquanto ele não quebrar, ele pode fazer isso aqui, ó. Entende? Aí sim, se é ponto de inflexão, esse movimento segue valendo, ele não quebrou esse preço. A nível de frequência, ele quebrou a frequência, mas não quebrou o preço, entende? É isso, ó. Esse é o preço. Onde ele estava, onde ele foi, onde seria o ponto de inflexão. Beleza. E aí, ele pode fazer o que ele quiser aqui, ó. Quebrar a frequência, ficar aqui, ó. Voltar.
Enquanto ele não quebrar esses preços, eu não tenho uma definição. Então, a análise que você está fazendo do gráfico diário é isso aqui, ó. Certo? Qual que é o preço do mercado? É esse. Eita, desenho infantil. Aqui, ó. Esse. Aliás, esse aqui, ó. Eu não, esse aqui, pessoal, não considero muito pavio, tá? E qual que é o ponto de inflexão dele? Esse, tá? E aí você vai avaliar. O que é importante? Não é simplesmente ser 50% aqui. Você tem que avaliar o que aconteceu ali, ó. Se tem custódia, se tem preço, se tem posição. E isso a gente avalia por quê? Fechamento e abertura de candle, pode ser, você que lê só candle, tá? Onde ele estava, onde ele foi, onde ele deveria ajustar, você tem que ver se tem preço ali, ó. Se tem candle ali, beleza? Vamos falar de candle, assim fica mais fácil. Qual é o movimento? Esse. Então, ele fez isso, não corrigiu 50, por algum motivo, olha só, por algum motivo ele não corrigiu, voltou para lá. Então, o que ele fizer dentro disso aqui, a gente continua considerando isso aqui, ó. Continua considerando isso. Independente, a diferença é que ele ficou enroscado ali, ó. Ou ele pode fazer isso, ou isso. Isso é inflexão, isso é tendência para alta, e a inflexão vai dizer para a gente depois se ele vai para baixo ou para cima. Então, ele ainda tem, na minha visão, ainda deveria fazer isso. Para a saúde evolutiva de uma tendência de alta do mercado. Para a saúde. Se ele ficar fazendo isso, pode acontecer o que quiser aqui, amigo. Isso aqui quebra completamente os padrões, tá? Então, enquanto ele não romper preços importantes, a gente passa a considerar sempre os mesmos movimentos. Pensem sempre em preço. Preço 1, preço 2, preço de ajuste. É só isso. São 3, tá? Tem que fazer isso. Nem que ele faça isso, pare aqui enquanto não romper, enquanto não romper, enquanto não romper. É isso. Beleza? Valeu, Wagner. Obrigado. Valeu, querido. Vamos lá, pessoal. Mais um e eu vou cair Wagner, fora. posso perguntar? Ô, Marcelo, pode? Bom, após você fazer uma análise macro de onde o preço deve ir, a sua tomada de decisão nos tempos menores, você sempre dá preferência para decisão tomada nos tempos maiores? Ou como é 1 minuto, por exemplo, não tem essa preferência? Tem. Você tem que avaliar assim, ó. Eu vou fazer rapidinho aqui, tá? Mais uma vez, eu vou gravar um vídeo no YouTube para vocês, tá? Ó, vou colocar aqui. Gráfico de 60. Beleza? Você vai fazer uma análise intradiária dentro de 60. Gráfico de 15, você já consegue ver a frequência do mercado. E o gráfico de 5 ou de 1, você opera, tá? Por quê? Pensa o seguinte, ó. Se é tendência, beleza. Eu estou vendo que é um pivô aqui no gráfico de 60. Então, se é pivô, novamente, o que eu avalio? Que pelo menos o preço pivô ele vai testar antes de fazer isso. Ok. No gráfico de 5, eu não avalio esse movimento aqui, eu avalio este. Eu cancelo esse cara e passo a considerar esse. Por quê? No gráfico de 60, onde ele estava, onde ele está. No gráfico de 15, onde ele estava e onde ele está. O ponto de inflexão segue sendo o mesmo. E eu vou fazer essa análise aqui, ó. Aí eu vou avaliar esses movimentos aqui, ó. Porque eu vou ver se ele quebrou os 50 desse para eu pegar esse movimento aqui. Beleza, esse é o padrão 15. E o 5, se dentro de uma onda menor eu tenho uma onda maior, eu tenho menores, aqui também é verdadeiro. Eu também tenho dentro desses padrões aqui, eu vou avaliar a melhor entrada agora aqui ou aqui. É isso. Por exemplo, agora, vamos colocar aqui, vou fazer um exemplo na prática para você. Vamos tentar identificar. Aqui está um pouquinho enrolado o 60, mas beleza. Eu avaliei que é isso, certo? Avaliei que é isso. Então, aqui eu tenho onde ele estava, onde ele foi e onde ele ajustou. Eu tenho aqui os 3 preços do mercado sendo testados. A partir daqui, agora, eu passo a considerar isso aqui no gráfico de 60. Então, eu cancelo esse, eu vou pegar esse movimento aqui, ó, no gráfico de 15. Tá? Vou pegar aqui essa última frequência. Vamos lá no 15 para ver o que está acontecendo. É esse cara aqui. Tá vendo? Então, no 15, eu passo a considerar esse movimento. Aliás, perdão, esse aqui está no 60 também. No 15 está indefinido. Então, a gente vai para o 1. O 15, eu deveria ter já uma visão melhor. Eu não tenho. No 15, eu ainda tenho esse movimento aqui, ó, em definição. Tá vendo? Ele pode fazer o que ele quiser aqui, ó. Não é bom para a gente tem que buscar a frequência exata.
vou no 5, e no 5 eu já consigo ver um pouquinho mais da frequência aqui, tá vendo? Ó? Então no 5 eu consigo ver já um pivôzinho aqui bem ruim, bem curto, tá? Com um ponto de inflexão caso ele rompa. Ou ainda sendo vendo aqui, eu consigo ver alguma coisa um pouquinho melhor no gráfico de 5, mas ainda está indefinido. Gráfico de 1, as frequências são menores, a gente consegue ver uma definição. Lembra do pivôzinho que a gente estava quase vendo no 5? Olha no 1. Entende? Então, se no 5 eu consigo ver um cenário melhor, no 1 a gente consegue ver a posição para a gente entrar. Então, onde eu entraria aqui? O gráfico de 15 não me disse nada, porque está indefinido. Aqui ele vai trazer todo... Beleza, deixa ele trazer os estudos para cá. Ó, está indefinido aqui, ó. Vamos travar aqui. Gráfico de 15 indefinido. Gráfico de 5. Deixa eu aumentar esse range, é melhor. Vamos pegar o ponto de inflexão ali. Gráfico de 5, o que eu vejo? Essa frequência. Certo? Aqui ele já quebrou. Então a ideia é que ele testasse lá para cima. Não, o que ele fez? 50 aqui, ó. Tá vendo? Caiu 50 desse. Uhum. Esse é o ponto. São os preços de definição dentro desse range menor. E aí deixa eu ver qual é a projeção dele, ir para cima ou para baixo pelo 1. Nossa, que aula, hein, pessoal? 1 hora de aula aqui para vocês. Ó. Estudem depois disso, tá? Eu vou deixar gravado para vocês. Olha só. Onde ele estava, onde ele foi e onde ele veio. 50. Então, esse cara aqui é o ponto de inflexão dentro desse range menor. E olha só que interessante. Ó. O que ele está fazendo? Pivô. A ideia é que ele não está conseguindo romper o preço pivô, que é onde ele ia, lá para cima. O que está acontecendo? Voltando. Então, análise menor agora. Você vai encurtando, você vai amarrando ele. Ó. 50 desse, já quebrou. Completamente indefinido. Então, esperando ele romper, a ideia de você olhar o período menor é para você pegar a melhor entrada. 5 e 1 para você pegar a melhor entrada. Mas as tendências tem que ser gráfico de 60 e gráfico de 15 para você pegar um viés maior. Tá? Eu vou fazer um vídeo ainda no YouTube para vocês sobre isso, tá, pessoal? Beleza, queridos? Eu vou sair, tá? Me deem um feedback aqui depois no grupo, o que vocês acharam, o que vocês está conseguindo ficar claro para vocês, se estão conseguindo absorver as informações. Isso tudo aqui fica bem claro se vocês assistirem os meus fechamentos, tá? Eu sempre faço as análises dentro desses preceitos. Não tem nada de média aqui para enrolar vocês, ficarem ali caçando, mas se passar, nada, esquece isso, pessoal. Esquece, a média é outra leitura, é outro tipo de leitura e em nada tem a ver com isso que os caras fazem aí, ó, tá aqui, ó. Se romper aqui, você compra porque está rompendo, a média apontou para cima. Pessoal, a média para cima, você já está atrasadaço. Eu ensino vocês a pegarem o melhor, o primeiro, a saída, o start do movimento, para vocês sempre pagarem o menor stop e buscarem um lucro absurdo aqui. Aí depende da análise de vocês. Por isso que a análise macro é muito importante, tá bom? Vocês estão vendo aí, muita gente pega 1000 pontos aqui, consegui primeira vez, pega 50, 30 no dólar, então é possível, né? Não sou eu que estou falando, aí quem entende os conceitos, os preceitos que a gente aplica, consegue evoluir. Tá bom, queridos? Muito obrigado aqui. Não sei nem quantas pessoas estão... Deixa eu ver quantas pessoas estão aqui. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Olha, 136 pessoas. Muito feliz de ver todos vocês aqui tentando estudar, querendo saber como funciona e principalmente dando muita atenção e respeito ao meu profissional, tá? Se funciona para mim, funciona para uma meia dúzia, funciona para 10, funciona para 30, pode funcionar para todas essas 137 pessoas aqui, tá? E não é day trade não, tá, pessoal? Funciona para a vida, para swing trade, para posição, para forex, para milho, boi, soja, tudo que se mexe, os conceitos funcionam porque são em cima de fundamentos e indicadores econômicos, tá? Linda tarde para vocês, bom almoço para todo mundo e a gente se fala aqui depois, tá? Depois eu falo para vocês uma novidade. Vou lançar um vídeo hoje, quem puder assistir no YouTube assista, não é conteúdo, mas é um vídeo sobre escritório de investimento, para vocês que têm ainda essa dúvida de como operar e tudo mais, dê uma assistida depois, está bem legal, é um quadro novo que eu estou lançando aí, e talvez eu vou querer expandir esse quadro e vou querer bater na porta da casa de vocês. Estou falando muito sério. Tá bom, queridos? Assistam depois e a gente se fala essa semana aqui, tá? Tá chegando a hora da gente dar tchau mesmo e vou explicar para vocês isso durante a semana, tá? Grande beijo, uma ótima tarde para todo mundo, bom almoço. Tchau, tchau. Valeu, Wagner.